Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Rumo Certo. E hoje, dentre os vários assuntos que envolvem gestão, nós vamos falar sobre a regulamentação do trabalho em home office. E aqui comigo para essa conversa eu recebo a doutora Adriana Nogueira, advogada trabalhista. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. Obrigada pelo convite. É um prazer poder contribuir com o canal de vocês. Ótimo, prazer todo nosso. Obrigado também pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Doutora, eu queria conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua trajetória, do escritório, da sua família que você trabalha, né? E conte um pouco mais para a gente também, quem está em casa, conhecer um pouco mais da doutora Adriana. Claro, é um prazer. O escritório Nogueira e Tognin Advogados, ele foi fundado em 1995 pelo meu pai, Dr. João Nogueira, e a sócia dele, doutora Heloísa Tognin. Então, daí vem o nome Nogueira e Tognin. Ele foi fundado por uma idade que, principalmente, meu pai sentia como diretor de empresa na época, e ele tinha uma necessidade uma carência muito grande de ter um jurídico próximo a ele. Então, ele sentia que os advogados não falavam muito a língua dele, era muito juridiquês, ele não entendia muito bem os lhames ali do direito, né, do trabalho, principalmente. E ele sentia um certo lado também muito... todos os advogados que assessoravam ele eram muito distantes, né? E muitas vezes não entendia, de fato, a necessidade dele como cliente, dele como empresa. Então, e ele, cansado já de procurar por um escritório assim no mercado, na época ele estava em Santo André, né, no ABC Paulista, ele se aventurou aí na Faculdade de Direito e com o propósito já de abrir um escritório que atendesse essa necessidade tão latente das empresas, que nos grupos que ele se reunia, né, de diretores, de grupos de empresas lá no ABC mesmo, também reclamavam. Então ele viu uma oportunidade ali de oferecer um serviço diferenciado, né? Então o escritório, ele realmente é voltado para assessorar as empresas, todos os tipos, todos os tamanhos, todos os ramos, né? Todas as categorias aí de empresas. E então nós hoje contamos com 25 colaboradores, né? Que faz parte da nossa equipe, para assessorar a empresa em todos os níveis que ela precisar e de uma forma bem próxima mesmo. A gente gosta de ser um parceiro de fato, conhecer a fundo o cliente, a operação, as pessoas, para assessorar não só a parte jurídica em si, mas também a gestão de uma forma preventiva. Então, diferente de muitos escritórios, a nossa meta é sempre eliminar passivos e eliminar processos judiciais, né? Então, a gente vai um pouquinho na contramão, por isso que essa nossa proximidade com o cliente, para a gente entender a raiz do problema e resolver sempre o problema ali na sua causa e não os efeitos, as consequências, que é o passivo, são os processos, né? Isso é o que a gente gosta de eliminar mesmo. Muito bom, uma visão que vem à frente, né? Eu imagino que aí, com tanta mudança que a gente tem visto nas relações de trabalho, né? Mudança por conta de tecnologia, por conta de costumes, vocês tenham tido cada vez uma demanda maior, talvez aí, né? Por dúvidas, por soluções, por mesmo buscar procedimentos que evitem problemas, né? Não? A gente está vivendo um momento de transformação no mercado de trabalho, não, doutora? Com certeza. A lei ela é muito dinâmica, porque a lei ela sempre vai atrás das mudanças da sociedade, né? Então, ultimamente, a gente tem passado por vários desafios e várias mudanças importantes. Começou principalmente lá em 2017, com a reforma trabalhista, né? Que foi tão questionada e tão polêmica, né? Mas trouxe já mudanças significativas na lei trabalhista, né, para os empreendedores, né, com muitas oportunidades, muitas vantagens, uma maior flexibilidade para o diálogo entre o empregado e o empregador, né? E de lá para cá, inclusive foi lá que veio a primeira regulamentação, né, oficial do home office, veio lá foi a reforma de 2017, que entrou em vigor em novembro, né, de 2017, que trouxe a regulamentação no artigo 75, salvo engano, da CLT, sobre o home office. Foi a primeira
aparição ali um pouco sutil, um pouco tímida ali, mas trouxe de fato a regulamentação. E agora, depois de passarmos um processo de pandemia, onde fomos forçados, né, querendo ou não, a utilizar um pouco mais desse modelo que estava um pouco esquecido lá na CLT, desde 2017, agora fomos forçados a aplicar, e aí, naturalmente, o Poder Legislativo sentiu a necessidade de regulamentar um pouco melhor o que tinha lá previsto nos artigos, né? Então, por isso que veio agora em setembro, foi publicada a lei, né? Primeiro ela veio em medida provisória, agora ela já foi convertida em lei, então com algumas alterações significativas para ajustar a gestão, porque realmente o Poder Legislativo viu a necessidade de regulamentar um pouco melhor esse modelo que agora é uma realidade. Então, assim, sim, a gente tem que ficar sempre se atualizando, porque as mudanças são constantes. Agora também, ano que vem, teremos mudança, né, de presidência aí, e nós sabemos que tem um fortalecimento em relação aos sindicatos, né, que questionaram muito, né, reclamaram muito sobre a lei, né, a reforma trabalhista, né. Então sabemos que podem vir mais alterações por aí. Então o trabalho é contínuo mesmo. A gente não pode dormir no ponto, senão a gente fica para trás de tantas mudanças. Está em constante mudança, né? Agora foi mesmo a pandemia que acelerou, né, esse processo de mudança. E o que mudou muito agora com essa regulamentação? O que ela trouxe, até de benefício mesmo? O que ela atualizou? Então, uma dúvida, né, que gerava muito era sobre como a forma de controlar esse trabalho em home office, né? Se eu controlo em horas, se eu controlo em demandas, tarefas, serviços, como que eu faço? Porque dentro da empresa, né, aquele trabalho presencial, tem o cartão de ponto, onde é uma obrigação de toda empresa que tenha mais de 20 empregados, né, tem que ter o cartão de ponto. E a partir do momento que esse funcionário que vai lá, efetivamente cumpre jornada de trabalho, anota o seu cartão de ponto diariamente, quando ele altera e vai para dentro da casa dele, e aí? O que eu faço com isso, né? Como que eu controlo isso? Então, a lei, ela trouxe... essa foi, para mim, no meu ver, a principal mudança, que foi uma regulamentação mesmo que ela trouxe, que ela definiu. E deu a opção para a empresa, para o empregador, escolher qual vai ser o tipo de regime. Se vai ser por horas ou se vai ser por serviços ou tarefas. Então, isso é o primeiro ponto e que precisa ficar muito claro, precisa ficar muito definido, porque a partir do momento que a empresa resolve, né, manter o regime de trabalho, ainda que seja em home office, em teletrabalho, trabalho remoto, né, que a lei chama, mantém sendo por horas, então a empresa continua com a obrigação de ter o controle dessas horas. E aí que vem a questão, né? Mas e o como? Porque eu não vou ter um relógio de ponto na casa de cada funcionário, né? Então, essa é a mudança principal e nós temos como, inclusive, o Ministério do Trabalho, que faz parte do Ministério da Economia hoje, né? Ele trouxe uma regulamentação numa portaria 671 no final do ano passado, já trazendo outras possibilidades de marcação de ponto eletrônico, de forma digital. Então, hoje temos aplicativos, hoje temos outras formas, que não é mais pelo aquele relógio convencional, né, que fica na empresa, para justamente auxiliar e facilitar a vida desse pessoal que ou trabalha em atividades externas, como vendedores externos, promotores. Muitas pessoas andam, às vezes, viajando e, de fato, tem que cumprir uma carga horária de trabalho, mas também para esse pessoal que foi para dentro de casa, que está trabalhando em home office e continua cumprindo uma carga horária, e a empresa precisa ter, é uma obrigação legal dela, ela precisa fazer esse monitoramento e esse controle, então ela tem que buscar os meios disso. Agora não, se ela optar por fazer esse regime de teletrabalho, né, se eles acordarem que vai ser por serviço ou por demanda, não preciso do controle de horário. Porém, preciso delimitar muito bem qual vai ser essa demanda, qual vai ser a quantidade, como eu vou também monitorar isso,
para a gente não correr o risco de ter problemas de alegações futuras de horas extras ou de demandas maiores do que foi contratado. Então, fica até um pouquinho mais complexo, por isso que logo de início precisa deixar tudo muito bem claro, qual vai ser o regime, e ainda que seja por serviço, por exemplo, por projeto, ou por tarefas mesmo, concluir uma tarefa, então vai para outra, quantas tarefas no mês, ou se vai ser por semana, enfim, isso fica livre para a empresa definir, só que se a empresa não estiver atenta e simplesmente transformar aquele seu empregado que estava dentro da empresa para o home office e não tomar nenhuma providência em relação a como que eu vou monitorar essas demandas, essas entregas dele, né, ou como ele vai cumprir o horário, então a empresa vai estar vulnerável, né, então por isso que para mim é o principal ponto da lei mesmo. Agora, a lei prevê responsabilidades para as duas partes também, né? Empregador quanto colaborador também, né? Mas você vê equilíbrio, teve um pouco de equilíbrio nas atribuições, nas responsabilidades com a regulamentação? Os demais deveres e direitos, né, de ambas as partes continuam os mesmos regidos pela CLT. O que essa lei trouxe mesmo, então, sim, todo funcionário tem as suas obrigações, né? Então, se ele for contratado por horário, ele vai ter da mesma forma que cumprir os horários. Se ele for contratado por serviço, ele tem que entregar, né, a demanda que ele foi contratado. E se não cumprir, nós sabemos que tem todas as aplicações, medidas legais, né? Seja de desconto, seja de punições disciplinares, mas todas as outras regras da CLT, né, tanto quanto de direitos e deveres, continuam os mesmos, independente do tipo de regime que é da jornada de trabalho, né? Que aqui, quando a gente fala em teletrabalho, a gente só está falando da forma que aquele funcionário vai trabalhar, mas todo o resto da relação de trabalho permanece a mesma, e todas as obrigações permanecem a mesma. Então, mesmo se está dentro de casa, se ele desrespeitar algum funcionário ou algum superior, ou expor a empresa de alguma forma, ainda não que seja no meio digital, sim, ele está suscetível a todas as medidas legais, inclusive demissão por justa causa. Certo, certo. Doutoras, vamos continuar nessa conversa. Eu quero saber no próximo bloco também sobre as responsabilidades quanto à estrutura para esse trabalho. É do colaborador, é da empresa, enfim, outras regras também que constam na regulamentação e que precisa a gente deixar claro para que a gestão também desta relação seja muito bem feita, né? Mas eu peço que você aguarde um pouquinho, a gente vai fazer intervalo, volta já nessa conversa, tá bem? Combinado. Combinado com você também. A gente faz o intervalo rapidinho, rumo certo, volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre regulamentação do trabalho em home office. E para tirar as dúvidas, eu converso com a doutora Adriana Nogueira, que é advogada especialista em direito do trabalho. Doutora, a gente falava no bloco anterior sobre atribuições, né, responsabilidades de uma e de outra parte, do empregador, do colaborador. E tem uma questão que me chama bastante atenção, é quanto à estrutura desse trabalho. Se eu, enquanto colaborador, vou fazer o trabalho em casa, o custo, a responsabilidade para que essa estrutura seja bem feita, para que eu consiga desenvolver um trabalho bem feito, é minha do colaborador, é do empregador? Como é que funciona nesse caso? Olha, Sebastião, essa é uma dúvida muito comum, você não é o único, até porque a lei traz de uma forma genérica, né, que é a responsabilidade pelas ferramentas e pelos equipamentos para fazer o trabalho em casa é a princípio da empresa, mas a gente sabe que tem muitas questões que vão muito além, como internet, luz, telefone, muitas vezes, cadeira, né? Cadeira ergonômica, mesa. Então, assim, o que a gente tem visto na prática
As empresas fornecem, sim, os equipamentos básicos, né, para fazer o teletrabalho, né? Então, computador, a internet vai variar, vai depender muito de cada caso, e os demais instrumentos, ferramentas, também vai depender do que foi negociado logo de início. Então, é muito importante, logo no começo, quando vai contratar um funcionário já nessa regime de teletrabalho, nessa modalidade, ou vai transformar, de repente, um funcionário que hoje é presencial em 100% home office, ou não, ou numa modalidade híbrida, onde ele tem que, 2 dias da semana, ele tem que comparecer no escritório, mas os outros ele fica em casa. Como que vai ficar essa questão das responsabilidades do equipamento? Isso é importante, e a lei determina que isso já seja definido por escrito no contrato, né? Então, eu tenho o hábito de dizer que direito é lógica e bom senso, principalmente bom senso. Então, é claro, se o funcionário não tiver meios de executar aquele serviço dentro das condições que ele tem na casa dele hoje, e a empresa realmente precisa que ele fique em home office, né? Ela não tem mais espaço para aquele trabalhador dentro do escritório, né? Já vai contratar nessa modalidade, então cabe à empresa fornecer essas condições, né? E deixar claro, então mas vai ter uma ajuda de custo porque eu preciso de uma internet melhor, os equipamentos, a cadeira, a mesa, vai ficar em consignação, entre aspas, né, um comodato ali, eu empresto para esse funcionário exercitar as atividades laborais dele, e se porventura amanhã depois tem uma rescisão, ele me devolve todos esses equipamentos, assim como ocorre com o computador. Então, o que temos visto é que tem tido muito diálogo, até porque foi um incentivo que a reforma trabalhista trouxe, né? E também porque geralmente essas pessoas que vão para o trabalho híbrido ou 100% home office são pessoas geralmente de um setor administrativo, que tem uma função um pouco mais diferenciada, que são pessoas que, via de regra, já têm um diálogo corriqueiro com seus gestores, né? Então, já tem um trato um pouco melhor de comunicação mesmo, de entendimento. Então, o que é feito realmente é desde o início, o que nós orientamos é desde o início, deixe claro o que é a obrigação de cada um. Porque, deixando claro desde o início, amanhã ou depois não vão ter dúvidas, né? E não só deixar claro verbalmente, né, mas principalmente por escrito, né? Mas isso é fato. Se amanhã ou depois um funcionário está dentro como aconteceu na pandemia, né? Está dentro do escritório, nas dependências da empresa, no trabalho presencial. Uma pandemia, ele precisa ir para dentro de casa, ele não tem como trabalhar, ele não tem meios de trabalhar, ele não tem... Então, aí a empresa teria que fazer um esforço em dar essas condições de trabalho para ele não ser prejudicado. Então, é preciso que a gestão pense nesse processo mesmo como algo já concretizado e que vai ter que acontecer, e aí tem que buscar formas de evitar problemas pela frente, né? É isso também, a gente tem que ver isso de forma positiva, né, doutora? Todas essas mudanças são necessárias, elas meio que nos atropelaram e que bom, mas é positivo e tem formas da gente equilibrar isso para que também a gestão bem feita e dentro desses novos modelos tenhamos cada vez mais competitividade, cada vez mais produtividade, cada vez mais sucesso nas empresas. Não dá para fugir disso, né? Não dá. Mudanças sempre vão ter, desafios sempre vão ter. Isso é fato. Não tem como a gente querer nadar contra a maré, né? E por isso que é tão importante você estar bem amparado. Então, sim, o propósito do escritório, quando nasceu, foi justamente para isso, para preencher essa lacuna, né? De, ok, eu sou uma empresa, ainda que seja uma empresa pequena, estou começando agora, mas já não quero começar criando passivos, porque o que a gente fala aqui no escritório, a gente precisa dar segurança, ao contrário do que muita gente pode pensar, segurança jurídica. Não, a gente precisa dar segurança financeira para o cliente, segurança financeira para os nossos parceiros,
Por quê? Porque um passivo jurídico, dependendo do quanto ele custar para a empresa, e a gente sabe que o passivo trabalhista, principalmente, você tem 2 tipos de passivo, né? Aquele que você sabe que você está, de repente, na informalidade, sabe que está cometendo alguns erros ali, mas tem muita coisa que os gestores pecam, né? Que eles têm passivos ocultos, que eles não sabem que estão ali. E geralmente são esses que podem comprometer a sobrevivência da empresa. Então, a gente precisa identificar, de fato, quais são os passivos para poder agir na raiz ali do problema, para eliminá-los, porque a gente sabe que 5 anos para trás é a prescrição, né? Então, se ele já está com um risco ali de 5 anos, a gente não tem como mudar o passado. Mas a partir do momento que a gente corrigiu, a gente, 5 anos para frente, ele não vai ter mais aquele passivo. Por que isso é importante? Por que isso tem a ver com segurança financeira? Porque quando a gente corrige os passivos ocultos, ou mesmo quando a gente não está no meio do caminho, mas ele tem consciência, ele consegue se preparar antes para caso ele passe por alguma fiscalização ou alguma reclamação trabalhista que traga aquilo à tona, ele já tem a consciência do problema e a gente tem como administrar o problema para não recair na sobrevivência da empresa. Porque quando ele se depara com um passivo trabalhista, por exemplo, que ele não tinha nem ideia que ele tinha, que ele possuía, né? E é um passivo que custa, sei lá, 100 mil reais, às vezes, dependendo do tamanho dele, ele já não consegue suportar aquilo. Ele já não tem. Então, essa segurança financeira é o que a gente precisa dar para o nosso cliente dormir tranquilo, com um problema maior do que ele pode resolver em relação a bolso. Em relação a bolso mesmo, a custo, né? Então, é mais do que uma segurança, é óbvio, e aí com isso você traz uma segurança jurídica, porque você está trazendo ali, está trabalhando dentro dos limites legais, né? Mas o principal foco é a segurança financeira, por isso que a gente trabalha na prevenção, porque nós queremos longevidade para os nossos clientes. Nós também dependemos dos nossos clientes, a gente precisa deles fortes e cada vez mais crescendo e cada vez maiores, porque a gente sabe que os problemas sempre estão próxima com o cliente, nós ajudamos na gestão desses problemas diários, né? Então, o que é mais comum, até deixei meu celular de lado ali, até coloquei ele um pouco longe e no silencioso, porque a qualquer momento eu sei que eu posso receber uma ligação de um cliente e ele precisa de mim, eu preciso atender ali porque a coisa está acontecendo hoje, para que, se amanhã ou depois virar um processo trabalhista, virar de fato um passivo, a gente já controlou, já monitorou. Ótimo, Desde da raiz de quando o problema nasceu, para ele não virar um problema maior que eu não consiga superar, né? Sim, sim. E financeiramente é mais fácil prevenir do que remediar, né? Mais fácil prevenir, buscar conhecimento, buscar maneiras, do que tentar resolver depois um passivo, né? Ainda mais na questão trabalhista. Doutora, sobre gestão, sobre questão jurídica, a gente teria muito para a gente conversar. Até convido para você voltar uma outra vez para a gente conversar mais. Eu preciso encerrar o programa de hoje, mas quero muito agradecer a sua participação, suas informações, seus esclarecimentos aqui. Um abraço grande para você. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Imagina, Sebastião, eu volto sim, é só me chamar que eu venho com o maior prazer. Foi muito gostoso, Tati, mas realmente tem assunto, é uma área que envolve muita gestão, e como a gente faz parte dessa assessoria da gestão tete a tete com o cliente, é uma área que eu também sou apaixonada, e o assunto tem para inúmeros aí, episódios, então pode chamar que eu venho com prazer, até porque está muito em consonância com a missão do escritório, né, o canal. É você auxiliar o empreendedor a fazer uma gestão correta, visando a longevidade, visando a sustentabilidade, visando o crescimento, né? E é isso que nós precisamos. Precisamos de empreendedores fortes e bem assessorados, na verdade. Bom para a economia, bom para todo mundo. Obrigado, doutora. Um abraço grande. Bom para todo mundo. Obrigada, outra sério. Um abraço grande para você também que acompanhou o Rumo Certo até agora. Eu volto no próximo programa. Até mais.